Olá, aqui é o Zé Vilk. Hoje Otávio Gaia, Henrique e Rafael Mesquita batem um papo sobre Game of Thrones, uma adaptação fantástica feita do livro de George R. R. Martin para a TV na HBO. Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Primeiramente, me agradeçam, seus vermes insolentes, que eu que introduzi Game of Thrones na vida de vocês. Eu comecei a assistir, cara, porque eu vi... Eu tava na Bahia, aí dando um rolê lá de carro, não sei o que, aí eu vi um pôster de todo tamanho do Ned Stark sentado no trono de ferro. Falei, pô, esse cara é do James Bond, cara, esse cara é bom. Aí falei, vou ver essa parada aí. Aí quando eu vi o primeiro episódio, a cabeça já explodiu. Eu já começo a mostrar a Daenerys lá naquela roupa semi-transparente dela. Falei, esse negócio tem potencial. Tem potencial. Aí comecei a ver, cara, foi só melhorando e tamo aí, sangue no olho. Khal Drogo, meu personagem favorito, o cara, potencial cabuloso. Na hora que eu vi ele, eu falei, esse cara vai dominar o mundo. Chegou, o cara só anda a cavalo pra todo lado, o cara é gigante. E todo mundo fala, pô, os Dothraki são sinistros, não sei o que. Eu falei, vou me apegar a esse cara aqui, que ele vai se dar bem. Ele aparece rapidaço, fala, esse cara é foda, ele luta com um cara lá, arranca a língua dele e acabou o personagem. Ele não faz mais nada. O cara começa a reclamar que ele não era o líder, que ele tava aceitando ordem da Daenerys Targaryen, não sei o que. Vou te matar, não sei as quantas. O cara vai e passa a faca no pescoço do cara e arranca a língua dele pela traqueia. Esse é aquele típico rei que você não vai discutir com ele. Ele é seu Não. rei. Ele é tipo o Leônidas, né, cara? Ele vai na frente da porrada. Ele não quer saber. Exatamente. Então, eu tava botando aqui meus personagens favoritos, cara. Khal Drogo, pra mim, era o top do top. Aí você tinha também o Tyrion Lannister, que é sensacional, desde o primeiro episódio você gosta do cara. E, obviamente, eu acho que, assim como todo mundo, se apega mais à família Stark, né? Que, teoricamente, entre aspas, eles são os personagens principais ali na primeira temporada. Parece que eu vi uma entrevista do nosso querido gordinho, R.R. Martin, né? Ele, assim, não só divide os livros por capítulos, mostrando a visão de cada personagem, como cada livro ele dá uma visão mais pesada, né, em algum personagem específico. Assim, não né, mas assim, em alguns personagens específicos. No primeiro, ele aborda muito a família Stark como principal, a Daenerys, né, a Khaleesi. Ele aborda a Khaleesi com uma história um pouco secundária, né? Não tá tão envolvido ali com as coisas que estão acontecendo, eles nem se preocupam com ela. Eles não se preocupam com ela, mas assim, ele dá o desenvolvimento dela, né? Porque ela
é uma das minhas personagens favoritas. Eu vou ser honesto, eu não gosto tanto assim da família Stark, não. Eu gosto do Khal Drogo, lógico, da Daenerys e do Tyrion Lannister, o anão lá. Eu gosto do Jon Snow também. Cara, eu não gosto muito de Jon Snow porque ele tem uma cara de chorão. Ele se fode do início ao fim, cara. É por isso mesmo que eu não gosto dele, não. Tudo dá errado pra ele. É por isso mesmo que eu Mas não gosto isso dele, não. acontece um pouco com os Starks, né, cara? Não só com ele. Não, isso acontece totalmente com os Starks, né? Do início ao fim. Eles estavam todo mundo lá de boa, comendo tapioca lá em cima e tal. Chegou o rei, aí desandou, foi tudo. Chega o rei lá, até então a gente não sabe o que a gente vai esperar, né, desse encontro, o que aconteceu, aí a gente começa a entender um pouquinho do que vai ser o Game of Thrones, né? O cara chama o rei, como é que era? Agora eu não lembro se o irmão dele tinha morrido, o que era. O irmão dele tinha morrido. O Robert Baratheon vira pro Ned, vem ser o mão do rei, um cargo de prestígio, não sei das quantas, ele fica meio assim, você fala, por que será, né? O cara ia se dar bem, podia botar a família dele melhor, aí você começa a ver um pouquinho o que vai acontecer daí pra frente, né, cara? Toda a política que eu acho sensacional, cada um defendendo o seu lado, e mostra um pouco a vida como ela é, né, cara? É um personagem secundário, assim, e ele muda a história inteira, da noite pro dia. Exatamente. Por isso que eu gosto muito da Daenerys, é porque ela começa... Eles mudaram a idade dela, mas ela começa com 16 anos, uma criança. Que, aliás, pra mim, a personagem que mais evoluiu foi ela, né? Exatamente, ela começa por isso... toda lá, sem sal nenhum, você só acha ela bonitinha, tudo, mas, sabe, ela só fica ali aceitando ordem daquele irmão bicha louca dela e sendo a do Khal Drogo, né? Exatamente. Ele pinta e borda com ela. Daí a pouco tá a mulher comendo coração de cavalo, cara. É por isso que eu gosto dela, que eu ia falar aqui, é justamente isso. Porque você vê ela criança, chorando porque o irmão dela tava forçando ela a casar com o Khal Drogo, porque desse jeito ia ser mais fácil pra família Targaryen voltar ao poder, né? Exatamente. Pra família Targaryen voltar pro Jogo dos Tronos e voltar ao poder. E ela literalmente cresce. Cresce. Eu acho que o principal fator para esse crescimento dela é quando o Khal Drogo mata o irmão dela, né? Que aí ela percebe realmente que estava sendo usada, né? Eu já sabia, claro, mas o Khal Drogo, casado com ela, compra o boi dela, né? Com certeza. E aí ela percebe que ela pode ser muito mais. Ela tem chega a ter uma importância na série muito maior a partir desse fato. Exatamente. Ela era comandada pelo irmão dela, não sabia o que acontecia, ela não tinha opinião própria. A partir do momento que o Khal Drogo mostra pra ela, fala, não, você é minha mulher agora, não tem dessa de seu irmão ficar mandando, não sei o que, mata o irmão dela, ela assume um papel totalmente diferente na série. A cena do Khal Drogo resolvendo a vida do irmão é sensacional, né? Sensacional. Não sei o que, cadê meu exército? Você me prometeu, não sei das quantas e tal, eu quero minha coroa de volta. Ele, tá bom. Ele só joga as moedinhas de ouro lá, não sei o que, perde e fala, Crown for King. E joga o ouro derretido na cabeça do cara. Na cabeça. Aí já começou a agressão. Não, isso porque a agressão já tava rolando solto, né? O que eu mais gostei dessa cena é porque, na verdade, a Daenerys, ela se apaixona pelo Khal Drogo, e o Khal Drogo se apaixona por ela, então eles realmente viram um casal, por isso até que o Khal Drogo compra o boi dela, né, igual você falou, e quando ele mata o irmão dela, ele vira pra Khaleesi, né, e fala lá com aquele jeito magnífico dele de bárbaro, né, falando, nós vamos cavalgar os cavalos de madeira, né, os barcos, até o outro reino e você vai ser a rainha, entendeu? Você vai ter tudo que é seu de volta, uma coisa assim, e aí que você começa a grudar na cadeira e falar, agora começou. Agora tá 220 por hora. Pra mim, na primeira temporada, uma das cenas mais
espetaculares é aquela cena da Justa, da luta do Montanha, que é o irmão do Cão de Guarda, né? Com o Cavaleiro das Flores, cara. Ele vai, perde, aí descobre que a égua do Cavaleiro das Flores estava no cio, que ele já tinha planejado isso tudo. Você fala, pô, essa bichinha loura aí vai tomar uma porrada. O cara é um monstro. Aí o cara perde, ele fica maluco e arranca a cabeça do cavalo. É muito agressivo. É muito A agressivo. cena que mais me prendeu no Game of Thrones, eu acho que eles tiveram a manha de fazer, foi o encerramento do primeiro episódio, cara. Quando o Jaime empurra o Bran da janela, que ele descobre... Que ele tá lá com a irmã, né? Cara, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei alucinado. Falei, não, agora eu tenho que assistir. Será que ele morreu? Não sei o quê. Foi eu acho que a coisa que me fez viciar na série, assim. Eu não acreditava que... Aí depois você começa a ver, você entende como é a série, mas até ali eu falava, porra, cara, mataram um molequinho de nada. Pô, o cara tava escalando. E é bem isso, né? Que a gente a gente começa a série, a gente no escuro, né? A gente não tem ideia do que é o Game of Thrones, do que se trata. Aí você acha, vai ser guerra pra todo lado, e guerra, batalha mesmo, são muito poucos, né, cara? Você vê, assim, o pessoal falando das grandes guerras, do Rei Louco, não sei o quê, mas você não vê realmente acontecendo muita coisa. É mais o jogo da política, né? O Game of Thrones... né? Bem verdade. O Game of Thrones, na verdade, é o jogo de verdade, né? Porque não é uma guerra por si só. Realmente tem as cenas de guerras e as batalhas, né? As batalhas, mas igual o Rafa falou, o que mais acontece é você ver como que o jogo desenrola por debaixo dos panos. Eles não estão muito preocupados em mostrar a guerra em si, gente perdendo a cabeça. Claro que eles mostram em algumas batalhas e tal, mas sempre mostra, sempre é alguém comentando o fato que acabou de ocorrer. Eles não mostram muito, não entram a fundo na guerra, e é mais o pessoal chegando nas cidades, conversando, saindo, viajando, e eu acho muito legal. E uma coisa que eu acho muito legal é a relação que eles têm com o tempo, porque não passa dia a dia, nem mês a mês, não é uma coisa estabelecida, pré-definida. Você vai entendendo com os discursos, com as coisas que vão acontecendo, com as pessoas chegando, saindo de lugares. Isso eu acho fantástico na série. Exatamente, eles fazem o desenrolar por eventos e não por tempo, exatamente. Eles fazem assim... Eles falam, hoje eles estão em Winterfell, a terra dos Stark. No episódio seguinte eles já estão em King's Landing, que é o lugar lá do rei, né? A cidade do rei. E aí já mostra o Jon Snow chegando na muralha. Exatamente. Não eu acho muito divertido isso, exatamente. Ele não perde tempo mostrando os trajetos, ele mostra assim, jump cut, pá, já tá lá e já tá acontecendo. Igual, eu gosto muito, apesar de que esses dois personagens me dão raiva, eu quero bater neles, mas eu acho engraçado. Eu acho interessante ver o desenrolar desses dois personagens. É o Littlefinger e o... Ele é muito legal, E o Lord Varys, o Eunuco. Eles são aqueles caras mais os fofoqueiros, né? Que estão sempre por trás dos grandes acontecimentos, assim, estão sempre querendo ver o lado deles, né? Não sei se eles se preocupam de verdade ou até que ponto eles se preocupam com o jogo. Eu vejo que eles manipulam o jogo, eles que estão jogando ali, porque eles veem uma coisa aqui, eles descobriram uma coisa aqui, igual o Lord Varys diz que tem vários passarinhos, né, espalhados que contam as histórias pra ele, e ele pega o que ele acha que é importante pra ele, que vai salvar ele, e joga pra próxima pessoa. Eles se dizem apolíticos, mas são, na verdade, os mais políticos, né? Vão ali, pegam uma informação importante, vão no outro, e tentando agradar todo mundo, e ao mesmo tempo pegando informações e se ajudando, né? Só pra se promover. Eu acho isso muito legal também. Num lugar que você tem os guerreiros que a gente acredita que são foda, né? Tem
vários soldados que batem pra caramba, os caras conseguem tudo na lábia. Eles não levantam uma espada pra fazer absolutamente nada. É só na conversinha aqui, botam um contra o outro e deixam o pau quebrar. Eles não se envolvem diretamente com a coisa. O exemplo desse é o Jaime Lannister, né? O Jaime Lannister, ele é o melhor espadachim que tem na série. Mas você não vê ele lutar. Você não vê ele lutar, você vê ele lutar com o Ned Stark. Que, aliás, já começa a te dar raiva da série dali, né? É, exatamente. Porque você tá fascinado, você começa a falar, caramba, isso não podia ter acontecido, porque ele vai e na verdade não dá raiva do Jaime, ele dá raiva assim das coisas que acontecem. O seu personagem passa por um perigo real, o personagem que você gosta, né? Tá lá o Jaime e o Ned Stark lutando, de repente vem um cara e enfia a lança na perna do Ned. É um negócio que você não tá esperando. Aí sua cabeça já vai no tempo. Falando um pouquinho agora dos personagens que eu não gosto muito, na verdade eu acho que ninguém, né? O Joffrey, aquela menina. Ele é insuportável. Insuportável. O ator tá tendo muita manha de fazer. Parabéns. Exatamente. Parabéns pro ator. Ele é um dos melhores atores daquele negócio, porque eu tenho um ódio dele. Mas eu tenho um ódio. Ele consegue transmitir esse ódio na gente. Ele faz muito bem o papel. Mas o personagem dele é uma menina. Pra mim, os três melhores personagens que você olha pra pessoa e você fala assim: esse cara é sensacional. É o Joffrey, porque você tem um ódio mortal dele. Ele consegue passar esse sentimento de raiva pra você. Todo mundo quer ver ele morto. Todo mundo quer ver ele morto. A Cersei, a mãe dele, que também ela nossa. Você olha pra ela e você fala, não tem errado. Você olha pra ela e você fala assim, gente, mas essa mulher é falsa, mas essa mulher tem que morrer. Ela tem um sorrisinho malicioso. Ela passa aquele espírito de assim, eu sou a mulher do rei e eu vou ferrar com quem eu quiser porque eu posso, entendeu? Ela eu vou passar isso de quem eu quiser, né? De quem entrou na minha frente. E o nosso querido Tyrion, que eu falei que eu sou muito fã dele, porque ele mostra como que inteligência é a maior arma no Jogo dos Tronos, lá, né, no Game of Thrones. Teve um anão, né, que teoricamente não tem capacidade de lutar com ninguém, e o cara vai conseguindo o espaço dele ali devagarzinho, e é um personagem importantíssimo pra série. Ele até assim, ele fala isso pro Jon Snow, que ele fala assim, olha pra mim, eu sou um anão, eu mal consigo levantar uma espada, o que você acha que eu posso fazer? Aí o Jon Snow dá uma brincada, né? Fala, mas você é rico, você pode ter guarda. Ele, mas eu posso também ler vários livros, entender da história, entender da política, pra saber onde que eu posso me meter, onde que eu posso me enfiar. Então, assim, é sensacional. Falando em ler e estudar, eu acho que, assim como eu, ninguém consegue entender as estações, né? Porque todo mundo fala... o inverno mais longo, o inverno dura 10 anos. Aí, de repente, tem um verão gigantesco também. Não sei se... como que é, e também não explica isso na série. A gente só tem a sensação quando eles falam, né? O inverno tá chegando, tá chegando. E falam que o inverno passou e que foi muito... Foi sinistro, né? Exatamente. Então você fala, vai acontecer alguma coisa ruim, né? Porque todo mundo fala, o inverno tá chegando. E o que a gente tem sobre o último inverno não são coisas boas, né? Então... todo mundo tem muito medo, né? Das coisas que podem acontecer durante o inverno. E outra coisa também da primeira temporada, eles falam muito de lendas, né? Por exemplo, dos White Walkers, falam muito de dragão. Eles mostram até o esqueleto de um dragão, mas você não sabe se realmente teve dragão ou não, porque você só vê falar, você não vê a coisa real. Assim, a gente até vê no primeiro episódio da série, até que foi uma coisa que a princípio eu não tinha gostado, porque eu pensei, deve ser essas coisas de fantasia, né? Vai ficar muito fantasioso, muita magiquinha e tal, porque no primeiro episódio da série, antes mesmo de você conhecer os Stark, você vê um empregado dos Stark, né, um empregado de Winterfell, fugindo dos White Walkers, né? E até por E até por isso que você vê lá que o Ned, quem é o Ned, que você vê que o Ned Stark é o Lorde de Winterfell,
Porque eram 3 caras que foram lá do outro lado da muralha, viram 3 White Walkers, alguma coisa assim, né? Vieram alguns White Walkers, mataram os outros 2, os outros, né? Mataram os outros 2 e um conseguiu fugir. E esse que conseguiu fugir, ele é morto, é a parte que mostra lá, mostrando o poder do Ned Stark. O Ned Stark tem que matar ele, porque ele é o Lorde, né? Ele é o poder executivo, ele é o poder judiciário, ele é tudo. E ele mata lá falando assim, estamos te matando porque você abandonou seus companheiros. Assim, pelo que a gente sabe, você pode ter matado eles e fugiu. Porque, é igual você falou, eles só estão falando de lenda. E quem viu, morreu. E quem sobreviveu, morreu porque nego falou, não, mas isso é lenda, como que eu posso acreditar em você? Quem mais estava lá com você? Você passa a primeira temporada inteira com essa dúvida, né? Será que é, será que não é? Tem uns caras lá, não tem? Eu acho isso muito interessante. Até a Daenerys, quando ela se casa, ela ganha 3 ovos de dragão, aí você pensa, gente, mas será que é ovo de dragão mesmo? Será que é uma pedra? Que é o ovo de dragão em forma de pedra, né? Então você não sabe se é só um artefato qualquer ou se realmente é um ovo de dragão. Uma outra coisa que eu achei muito legal na primeira temporada, mas muito legal mesmo, não sei se foi só eu, são os lobos gigantes, né, cara? Nossa, eu achei muito bom, muito bom. Foi uma das coisas que me fez gostar mais ainda dos Stark, né, cara? Que além deles ter o lobo como o símbolo, eles acham os lobos lá, os filhotinhos perdidos, e, pô, cada um vai ficar com um aqui, vai ser como um escudeiro, né? Eu achei isso muito legal. Eu esqueci de citar o lobo do Bran, que eu acho que na primeira temporada é mais importante, né? Porque ele tá salvando. Na verdade, ele salva o Bran várias vezes, né? Ele é tipo o protetor dele mesmo. Que depois que ele cai lá da torre, ele fica em coma, e quem segura as pontas é o lobo, não são os soldados do Winterfell. Verdade. Não só isso, como assim, o Ned Stark, ele não queria, né, que eles continuassem com os lobos, que eles encontraram eles filhotes. Mas ele fala assim, mata os lobos, mas eles insistem, aí o Ned fala, beleza, vocês vão ficar, mas vocês vão cuidar, treinar e manter eles, assim, né... Por conta de vocês, né? Por conta de vocês. Nenhum empregado vai mexer neles, não, eles são seus. E eles treinam os lobos, e aí fica desse jeito, igual o Ghost é o único lobo diferente, né? Um lobo praticamente albino, que ele é branco, né? E aí eles até falam, vai ficar esse pro Jon Snow, porque o Jon Snow é o filho bastardo do Ned, né? Ele não é o filho da Lady Stark. Né? Ele era o menorzinho. Ele era o lobo menorzinho, achei isso muito legal. Ele era o menorzinho, ele era branco. Achado por último, né? Tem esse aqui ainda. Esse aqui vai ser do Bran. Aí era um cinza. Esse aqui vai ser do outro menino, aí era o marrom. Aí esse aqui vai ser não sei o que lá. Aí todos, sim, com cores mais fortes. Aí o Jon Snow ficou sem. Até que um cara chegou, peraí, tem uma miniatura de lobo aqui, vai ser seu. Aí, até bom que ele é branco, ele é diferente. Toma essa merda aqui, esse aqui é o seu. E ele até comentou, né, o cara que entregou pra ele, falou assim, ele é branco, ele é meio esquisito, é igual você, né, Snow, porque Snow é a nomenclatura que se dá pros filhos bastardos do norte. Exato. O Jon Snow, né, o filho que o Ned Stark, o Lorde do Norte, teve durante uma das batalhas que ele teve no Sul. Ele passou um tempo fora e voltou com uma criança. Volta com o filho, bastardo. Isso. Eu acho muito interessante essas jogadas de como que eles interagem, como que eles evoluem, como que eles fazem. Principalmente porque o George Martin, ele não faz a história igual todo mundo conhece, igual um Harry Potter, igual umas coisas dessas da vida, que você tá lendo, você tá vendo que o personagem está passando por perrengue, mas você fala, ele é o herói, ele vai se dar bem. Como o George Martin, é justamente o contrário. Quando o personagem está se dando muito bem, você começa a ficar numa preocupação que você fala, gente, alguma coisa vai acontecer. Aí você já vê ali que os lords lá de King's Landing já estão começando a conversar, o Littlefinger, mas não sei o que lá, a gente tem que acabar com esse cara, tem que acabar com esse daqui. Daí o Ned Stark, de mão do rei, já começa a descobrir que o Joffrey não é o filho do rei,
porque ele é filho do Jaime com a Cersei, né? Um incesto, né? Ele suspeita, na verdade, né? Aí ele começa isso. a pegar o livro lá da... Linhagem. Você fala da linhagem dos Baratheon e nenhum tem nada a ver com Joffrey. Ele sempre falando assim, filho tal, não sei o que lá, cabelos pretos, olhos azuis. Aí sempre falando, cabelos pretos, olhos azuis. Cabelos pretos, olhos azuis. E O Joffrey é o lourinho. O Joffrey, ele é louro e tem olhos verdes. A cor do cabelo loiro e os olhos verdes são as cores da família Lannister. Tanto que falam isso, né? Mas falam isso no livro, que o Tyrion, ele possivelmente poderia ser um bastardo, porque não só o fato dele ser um anão, ele tem um olho verde, que é Lannister, e ele tem um outro olho roxo, um olho púrpura, que seria no caso de outra família, de outra casa. Ele não seria filho do Lannister, Tywin. né, você fala? Do Exato. Tywin. Ele não é filho do Tywin. Porque, inclusive, a mãe dele faleceu, né? Faleceu no palácio pra ele. E é a mesma mãe do Jaime e da Cersei. Isso. E eu acho muito legal isso, né? Além do cara ser anão e tal, o irmão acha o cara uma piada, a irmã também só fica sacaneando ele. E o cara, na verdade, é o melhor dos três, né? Ele é o mais inteligente, ele é o melhor coração ali, porque os outros... Exatamente. Você realmente torce por ele. É. Eu tô de verdade com medo para as próximas temporadas, próximos livros, porque eu quero que ele pelo menos se dê bem. Porque como a gente tá falando de coisa medieval, a gente já sabe, apesar de que como é o George Martin, a gente não pode ter certeza de nada, mas a gente acha que ele não vai ser o rei, ou não vai ser nada tão expressivo assim, porque no caso ele é um anão, ele tem essa, digamos, dificuldade, né, e por um tempo medieval, o fato de ele estar vivo já é uma coisa incrível, né? Exatamente. Porque bebê, digamos, deformado, né? Os bebês com deficiências físicas, eles eram literalmente descartados, né? Na época da Idade Média. Ele só não foi descartado totalmente porque ele é um Lannister, né? Exatamente. Porque se não fosse, já tinha ele. Se ele fosse de qualquer outra casa, né? Mas os Lannister, eles têm essa expressão forte de que todo Lannister é um Lannister. Então um Lannister. Por isso que ele é preservado, digamos. E como a gente falou, o George Martin, ele sempre surpreende a gente, porque quem estava torcendo pro Ned Stark estava vendo o desenrolar da história, vê ele descobrindo, né? Ou pelo menos suspeitando da trama toda que está acontecendo, até que ele é preso. Ele é preso e você já começa a pensar, será que ele vai se dar bem? Como é que ele vai ficar? Até então a gente não sabe o que esperar, né? A gente não sabe o que esperar. Nesse meio tempo o rei morre, o Robert Baratheon morre. O rei morre e escreve uma carta falando que... quando o rei morre, ele tá ferido na cama, né, um pouco antes dele morrer, ele escreve uma carta, manda um desempregado escrever uma carta, falando pro Ned assumir o trono, até que o Joffrey, que é o herdeiro do rei, esteja em condições de governar, porque o rei considerava ele muito menino ainda para assumir. Ele era uma criança, né? Ele é uma criança. É uma criança, né? Aí o Ned, no auge da sua inocência, pega a carta e vai mostrar pra quem? Vai mostrar pra Cersei, cara. Ela pega e rasga a carta. Ela rasga porque ela fala: meu filho é o verdadeiro herdeiro, você não merece o trono, e eu tenho certeza que... E ela até falou assim, eu tenho certeza que você forçou o Robert, né, que era o antigo rei, o marido dela, você forçou o Robert a escrever isso, porque você odeia o Joffrey, blá blá blá, aquelas coisas políticas, e ela rasga a carta porque, afinal de contas, não tá lá o rei de novo para poder escrever outra carta. Aproveitando, falando do Ned Stark e Joffrey, uma cena que me chamou muita atenção, assim, pela agressividade da série, quando a Arya, né, filha do Ned, tá lá brincando com o filho do açougueiro,
Aí o lobo dela ataca o Joffrey. Aí, pô, atacou o menino, ele fica lá chorando, não sei o que e tal, beleza. Aí o Ned Stark é obrigado a matar o cachorro da menina, cara. Isso é muito agressivo. O lobo, né? É o lobo. Começa com a cena, pô, os menininhos brincando, lutando espadinha, e de repente, pá, morte no negócio. A série tem muito disso. E a gente não pode nem falar que, digamos, é morte gratuita, é coisa assim, violência gratuita, porque tudo é dentro de um contexto, e não só o contexto da história, como o contexto da Idade Média, né, vamos dizer, de uma certa idade medieval. Então, um tempo violento, né? Não só era violento, como tudo naquela época era resolvido desse jeito. Então, por exemplo, até a primeira cena que eu tinha falado, né, do Ned Stark matando o cara porque tinha abandonado os amigos dele. Ele é o poder judiciário, executivo, ele é tudo, entendeu? Porque ele é o Lorde do Norte. Então, não existe esse negócio, vou te deixar preso, vou te dar um tapinha na cara. Não, é decapitação. E é decapitação agora. Não tem conversa, não tem discussão. Não tem conversa. Eu queria fazer um parênteses aqui, um personagem que eu gosto, apareceu rapidíssimo na série, mas eu achei fantástico. É o professor de espada da... Muito bom, muito bom. Arya. Sensacional, cara. O que vamos dizer para o Deus da Morte? Not today. Not today. Aê! O cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele Suspeito apareceu em 2 episódios só. Foi. Suspeito eu que ele não morreu. Todo mundo na série que você vê, escuta morrendo, que você ouve falar que tá morrendo, você vê o corpo depois, você vê a cabeça depois. Dele, você só escuta ele falando, e um barulho de... E acabou. Você não vê mais. É muito legal. Na cena que ele se despede, ele vai lutar contra os soldados, ele tem uma espada de madeira contra uns 2 ou 3 soldados, não me lembro muito bem. E ele vai dando pau, começa a cena, depois corta, não mostra o que acontece, mas... A gente tava falando. A gente tava falando mais cedo que ele sempre surpreende, né? O George Martin sempre surpreende a gente com sempre te dá tapa na cara o tempo inteiro. A gente vê lá o Khal Drogo e tal, o cara é um bárbaro, o que faz acontece. Ele luta com o braço direito dele lá. Aí o cara corta uma lasca do peito dele, o tempo passa, o negócio infecciona, a bruxa que eles encontram lá, não, deixa que eu curo, não sei quem, o cara morre. Como infecção, né? O cara luta contra todos os mais fortes guerreiros do mundo e morre como infecção. Quando o Khal Drogo morreu, eu cogitei parar de assistir a série, porque eu falei, se literalmente o cara morreu, quem que vai ganhar isso aí? Exato. Você não sabia que a morte dele, assim como eu falei, a morte do irmão da Khaleesi, é uma coisa prepulsora para ela começar a ter mais influência na série. A morte do Khal Drogo também dá uma força para ela, que ela vira e fala, agora sou eu. E ela vira o escudeiro dela, né, que eu acho fantástico também. O Sordior é sinistro, eu gosto dele. Exatamente. E aí ela fala, agora é comigo, porque não tem o Drogo, não tem meu irmão viadinho mais, e sou eu. Aí muda, Khaleesi muda na série. Aí ela se torna Khaleesi, realmente. Aí ela se torna Khaleesi, exatamente. Porque Khaleesi é rainha, né, a rainha dos Dothraki lá. Exato. E antes ela só era a mulher do Khal Drogo. Quando o Khal Drogo morre, ela simplesmente vira uma mulher. Ela vira mulher e fala, agora eu sou a Khaleesi e quem manda aqui sou eu. Mas é muito bom, é uma série fantástica, cara. É a melhor que eu já assisti. Eu não posso falar que é a melhor porque ainda não acabou, né? Pode ter uma merda no final. Mas... É porque Lost também eu achei muito doido até a 3ª temporada, mas nem Mas a série sabe grudar. Pra ser pra fechar, quando terminar, fechar com chave de ouro, assim, porque até agora é sensacional. Ela vem te surpreendendo, ela te
tira o chão o tempo inteiro, um personagem que se apega, o cara morre, perde tudo. Mas sabe, na hora que você começa tipo, obviamente você dá continuidade assistindo a série, você começa a se apegar a outros personagens. Aí na hora que você se apega. Não faça isso. Não se apega a ninguém. Não se apega a ninguém. Porque, pra terminar aqui, né? O nosso querido Ned Stark fica preso. O rei morre. E tá todo mundo falando que o Ned Stark é um traidor porque ele começa a duvidar da legitimidade do Joffrey de ser rei. E você começa a falar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Você fala, eu não sei. A primeira temporada com o maior tapa na cara, maior do que o Khal Drogo, né, cara? O Ned Stark morrer, sabe? Você não tá esperando. Só isso, né? Só isso que acontece no último episódio. Até não, tá preso, acontecem duas coisas. O cara falando, você vai morrer, o Ned Stark vai morrer, o Ned Stark vai morrer, você fala, não, vai acontecer alguma coisa, o cara vai sair, não, ele simplesmente morre. Você pensa como você sempre pensou em tudo que você leu, tudo que você assistiu. Você fala, não, gente, ele tá preso, ele vai se recuperar. No final de todos os livros, ele vai virar o rei, vai mandar em todo. Não, ele perdeu a cabeça no último episódio. No penúltimo episódio, na verdade. É no penúltimo, né? No penúltimo episódio, ele perde a cabeça. E você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Você tá ali agora, né? Você fica completamente perdido. E acontecem as duas cenas que... Uma me deu um ódio profundo, quer dizer, 3 cenas. Uma me deu um ódio profundo e 2 eu fiquei segurando minha cadeira, falando o que vai acontecer, o que vai acontecer. Que é quando o Joffrey leva a Sansa, filha do Ned Stark, pra ver a cabeça do pai empalada. Maldito Joffrey! Nessa hora eu queria matar ele. Eu tenho um pouco de raiva da Sansa. Eu odeio ela. Cara, ela é muito apática, tá né? todo mundo morrendo na série, se revolta lá, morre também. Não é? Não, eu odeio ela. Chorando, né, cara? Eu odeio a Sansa de verdade. Eu dava um tapa na cara do Joffrey se eu fosse ela aquela hora e morria, velho. Porque, porra, vai mostrar a cabeça do meu pai ali? Tá aqui, eu gostei de um vídeo que eu vi no YouTube, que era o como a série devia acabar. Como é que fala? A tradução seria como deveria ter acabado. Aí eles fizeram esse como deveria ter acabado do Game of Thrones. Aí fala isso dessa primeira temporada, que mostra lá o Joffrey mostrando a cabeça do Ned pra Sansa. E a Sansa empurrando o Joffrey naqueles espetos que eles estavam... naqueles espetos que a cabeça estava empalada e tal. E daí o Joffrey morre. Aí na cena seguinte mostra a cabeça dela também empalada lá. Eu acho que ela devia ter feito isso mesmo. Não é? Tá todo mundo morrendo mesmo? Tá todo mundo morrendo. Meu pai morreu. Pelo que ela sabe, a família dela que ficou no norte morreu. Tudo morreu, tá todo mundo zoado. Então, mata o cara e morre também, não tem problema, não. Aquela cena que o Rafa disse um pouquinho antes aqui, da briga quando o lobo da Arya morre, que ela tá brincando com o filho do açougueiro, a Sansa viu a cena e não fala a verdade quando ela é questionada. Porque até então ela queria casar com o Joffrey. Exatamente. Aí o o Ned Stark condena o lobo à morte. E o rei pede a cabeça do filho do açougueiro também. Isso porque a Sansa se calou e não falou a verdade. Tanto que a Arya toma birra mortal dela nesse episódio. Aí aparece o cão de guarda, né? Que é um cara que impressiona muito, um cara de 2 metros de altura com a cara toda queimada. E pega e mata o menino. Você vê. Cumprindo ordens, né, cara? O que o Otávio falou. Ele simplesmente é um cumpridor da lei, né? Ele é um cão mandado. O rei mandou, ele mata. Então. Mas que dá raiva dá, porque o menino não faz nada. Ele tá só treinando com a Arya. Agora, as outras 2 cenas que fizeram acabar a primeira temporada e que eu fiquei grudado na cadeira foi: Khal Drogo morreu,
a Khaleesi com os ovos de dragão. Ela, ao longo da série, ela percebe que ela não se queima. Ela é diferente, né? Que ela é diferente. Porque eles falam que os Targaryen são descendentes dos dragões. E como ela, na teoria, seria a última... a última dragão... Dragoa, né? A última dragão, vamos dizer... Ela não se queima. Então ela já pôs a mão no fogo, já pôs a mão em um ovo de dragão que ela tinha jogado no fogo, que tava pelando. Ela colocou a mão e não se queimou. E uma... Aia. Uma aia dela falou, não encosta nisso não. Deu um tapa assim pro lado. E nesse pouco que ela encostou no ovo, a aia queimou a mão, mas a Khaleesi não se queimou. Então, na última cena do último episódio, ela faz uma fogueira gigante em que ela coloca o Khal Drogo em estado catatônico, a bruxa que fez o Khal Drogo ficar, né, naquele coma, sei lá, coloca os 3 ovos de dragão e coloca o garanhão que era do Khal Drogo, que é o maior e mais forte cavalo, ela coloca lá também, bota fogo em tudo e entra. Nessa hora eu falei, não, o que vai acontecer, o que vai acontecer, ela tá se matando, ela não pode, eu gosto dela, ela não pode. E a última cena do último episódio da primeira temporada é ela... Todo mundo viu aquilo, foi de noite, né? Todo mundo viu aquilo, assustou, mas, vamos dizer, chorou a morte dela e foram dormir. E no dia seguinte, sai das cinzas, ela, sem a roupa, né? Porque a roupa tinha toda queimada, toda pegada fogo. Sai ela sem a roupa e grudado nela, como se fossem bebês, né? Como se fossem filhos dela, 3 dragões. Um vermelho, um verde e um preto. E aí você fala, meu Deus. Aí você fala, meu Deus, ano que vem, chegue logo. Aí você espera um ano, cara. Isso me dá muita raiva. Acaba a série no início do ano, você tem que esperar mais um ano inteiro pra assistir qualquer coisa. O pior do Game of Thrones, pra mim os 2 piores lados de Game of Thrones é que, só tem 10 episódios. Muito pouco. Pra resumir um livro, né, cara, que é um livro gigantesco, com mais de 1000 e tantas páginas, é muito pouco. 2, é 1 por ano. Eu já tô ficando maluco pra saber o que vai vir no próximo, porque você tem que esperar, e é igual você falou, acaba em abril. Em abril acabou o último episódio da temporada. Só, eu acho que em março do ano que vem vai começar de novo. É isso mesmo. Nossa, é uma tortura gigantesca. E uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco, aliás, aproveitando o trocadilho não, o branco, aproveitando o branco. Exato, é porque a gente está esquecendo daquela cena do Jon Snow na muralha, que eles encontram os caras mortos, aí pô, bota fogo, não sei o que, não, pera aí, esses caras vão ver de colher e tal. Aí, de repente, o cara que tá morto levanta e descobre que os White Walkers, os outros que eles tanto falam, existem de verdade. E é uma pista pra matar o cara. Que eles só conseguem matar o cara cortando cabeça, tacando fogo, esquartejando, enterrando, colocando chumbo por cima e chamando o super-homem, porque os caras não morrem de jeito nenhum. Os caras não morrem. É muito... Dá um medo esse negócio. Você fica na hora travado, falando assim, meu Deus, o cara não morre, porque, igual o Cavaleiro Negro, ele corta a mão do cara, nada. Ele corta o braço do cara, nada. Ele corta a perna do cara, nada. Ele corta a cabeça do cara fica no chão rindo, sei lá, reclamando. Aí eles começam a pôr fogo no cara, aí que o cara vai começar a morrer, e você fala, gente, esse cara não morre. Quando eles começam a falar dessa parte mágica, eu lembro que na época eu fiquei com muito medo, pô, não vai ter nada a ver, vai virar galhofa, vai ficar coisa de criança, mas ficou muito bom, ficou muito bom. Eles souberam introduzir muito bem, porque a primeira temporada você fica nessa pergunta, será que vai rolar mágica? Porque eu acho que se começasse com mágica, tem muita gente que não tem a paciência, fala, série fantasiosa, que não sei o que, óbvio que é fantasiosa, mas muito fantasiosa, Harry Potter, não sei o que, não vamos assistir. Eles souberam introduzir legal isso, foram explicando,
as tradições, o que acontecia, que era coisa do passado, que a galera não acreditava mais. Eu achei muito legal. A HBO tá de parabéns. Eu queria até saber o nome do produtor pra gente dar uns créditos pra ele também, porque, pra você resumir, eu acho que são poucos episódios também, mas pra você resumir uns livros gigantes em 10 episódios e ficar bom, cara, você tem que ter muita manha. O cara tem muita manha, principalmente assim, ele adaptou algumas coisas, porque um primo meu, um amigo meu, eles leram livros, né, cara? Sim, mas eu digo, eles adaptaram coisas que amigos meus que leram os livros falaram, ele mudou isso daqui e tal. Por exemplo, quando o Ned Stark toma aquela lança na perna, aquilo na verdade nunca aconteceu, porque aquela cena a gente assistiu ela acontecendo durante o dia, em King's Landing, vamos dizer, numa favela ali, né, sei lá, num lugar escondido ali, e acontecendo tudo isso com eles a pé, né, de pé. Sendo que no livro, essa cena, por exemplo, aconteceu, acho que longe de King's Landing, de noite, na chuva, e eles estavam em cima de cavalos. E na verdade, o que acontece, ninguém acerta a perna do Ned Stark. Como eu falo, um dos guardas do Jaime mata o cavalo do Ned, que cai, e do jeito que cai sobre a perna e quebra a perna do Ned. Aí acontece a mesma cena que acontece lá na série, que o Jaime fica nervoso, né, porque não era pra você ter entrado na minha briga, é a minha briga com o Ned Stark. Aí ele mata esse guarda dele, corta a cabeça desse guarda. Falando desse negócio de adaptação, a gente comentou um pouquinho mais cedo sobre a idade dos personagens, que pra televisão, realmente você tem que colocar... O Joffrey já é muito novo, mas imagina você colocar... Ele deve ter o quê? Uns 15, 16 anos, acredito, o personagem. Imagina você colocar ele com 12, que é o que realmente ele tem. Se colocar as pessoas mais velhas... O Robb Stark... O Jon Snow tem 17 anos na primeira temporada, ia ficar muito feio. Exatamente, mas por quê? Porque a expectativa de vida nessa época, igual o Tavinho falou, de idade média, que é um pouco, é fantasioso, mas é um pouco antigo, um pouco não, bem antigo. Então, você teve que colocar pessoas mais velhas. Não existia um cara com 60 anos nessa época, 70 anos. Os anciãos tinham 40 anos. 16 anos já era considerado. Exatamente, mas como é que você vai colocar um cara, o Ned Stark, você tem que colocar um cara de 40, 50 anos pra fazer, pra ter um pouco de sentido quando você estiver assistindo. Exatamente. Eu acho maior essa adaptação de idade, realmente. A adaptação foi ótima. A adaptação foi ótima, porque até, se não me engano, eu acho que a Khaleesi tinha 13 anos no livro, alguma coisa assim, ela é muito criança, muito criança. E eles tiveram que adaptar, porque em alguns lugares que a HBO passa, se não me engano, algum lugar do Canadá, algumas coisas assim, vamos dizer. Irlanda. É na Irlanda, foi na Irlanda. Ah, boto fé. Porque então na Irlanda parece que nenhuma mulher pode aparecer com os seios de fora se na história ela tiver menos de 16 anos. Então assim, ela pode ter... 13 interpretando 16, tá ok. Assim, se ela tiver qualquer idade, mas... quer dizer, tudo dentro do contexto. Se a personagem tiver 12 anos e a atriz 30, ela não pode mostrar o seio, certo? Não. Se a atriz estiver fazendo a personagem de 12. Não pode. Que era justamente o caso. A atriz, ela tinha, eu acho que 26 no início da série, e ela ia fazer uma menina de 13. Mas não podia mostrar ela pelada, porque no caso ela tinha 13. Ainda bem que subiram a idade dela, né? Aí eles subiram a idade dela pra 16 pra ter essa liberdade maior. Pô, a série eu tenho que usar essa palavra, a série é foda. É foda, eu concordo com você. A série é foda porque tem mulher pelada. Só isso que é bom, né, cara? Mas a gente tá fazendo
Mas caiu, mas nossa, pai, que isso? Tamata huru, tá na moquinha mititeira. Kamate! Falando em Haka, vocês sabem que o Jason Momoa, nosso Khal Drogo, ele conseguiu o papel dançando Haka, né? Fato. Quando ele foi fazer o teste, ele fez o Kamate! E os caras gostaram, porque ficou foda. Eu vou mandar aí. E ele ficou parecendo como é que fala, um indígena mesmo, né? Aquele povo lá do... Tem um cabelão sinistro. É! E também ele ficou parando, assim, depois olhando pra câmera, bufando, né? Como se ele estivesse pronto pra guerra mesmo. Ele lá olhando e andando, assim. Ó, o cara é sinistro. Você tá ligado o que é Haka, né, Manolo? Sei. Doido demais. Kamate! Kamate, Kaora! Kaora! Então, Muito doido.